No meu casamento, aquele que minha mãe pagou, até a última rosa e o último recibo, minha noiva levantou a taça de champanhe como se fosse fazer um brinde, apontou para minha mãe e zombou. Essa é a velha gorda e porca que a gente tem que aguentar. A família rica dela riu como se fosse a piada da noite. Eu não ri. Eu também não falei nada. Eu apenas fiquei ali, preso no meu smoking, assistindo a mulher que me criou engolir uma humilhação que ela não merecia. E então, o sorriso do pai da minha noiva se partiu ao meio. O rosto dele perdeu a cor tão rápido que parecia irreal. Ele encarou minha mãe e sussurrou: "Espera, você não é a minha nova CEO?" Naquela fração de segundo, o ambiente mudou. Mas eu também mudei, porque a verdadeira questão não era quem minha mãe era. Era porque eu deixei que pensassem que podiam tratá-la daquele jeito. Meu nome é Caio Torres, e estou prestes a compartilhar algo muito próximo ao meu coração. Mas antes de eu fazer isso, você pode dar um oi nos comentários ou me dizer de onde está assistindo. Às vezes, saber que alguém está aí faz toda a diferença. Especialmente quando você está admitindo o tipo de silêncio do qual se envergonha. Obrigado. E se você já foi ferido pelas pessoas que estava tentando impressionar, por favor, inscreva-se no canal. Isso ajuda mais do que você imagina e me diz que essa história não pousou em uma sala vazia. Agora, deixe-me contar tudo. Eu gostaria de poder dizer que a pior parte daquela noite foi a frase em si, as palavras, as risadas, o calor subindo pelo meu pescoço enquanto eu ficava em um smoking que de repente parecia uma fantasia em um homem que não pertencia àquele lugar. Mas a pior parte foi o silêncio depois. A rapidez com que meu cérebro começou a negociar com minha própria vergonha. Porque quando você é o noivo em um salão de festas cheio de dinheiro, você aprende rapidamente que o silêncio pode parecer controle. E eu vinha perseguindo a aparência de controle por mais tempo do que quero admitir. O resort em Angra dos Reis estava brilhando como um cartão postal. Luzes quentes costuradas acima do pátio. Velas tremeluzindo em cilindros de vidro em cada mesa. Uma banda ao vivo, soltando jazz no ar como se pertencesse àquele lugar. Tudo cheirava a frutas sádricas, maresia e perfume caro. Os convidados da família Vasconcelos se moviam por ali como se fossem donos do lugar. Ternos de linho, pulsos à mostra, exibindo relógios que custavam mais que meu carro, sorrisos que nunca chegavam aos olhos. Os apertos de mão eram firmes, mas medidos, como se cada um viesse com uma rápida avaliação interna. Quem é você? Quem você conhece? Quanto você vale? Eles me olhavam, como se eu tivesse acabado de receber permissão para entrar em um clube privado. E eu podia me sentir tentando ficar mais ereto para corresponder às expectativas deles. A verdade era que esse casamento estava fora do meu alcance. Não no Instagram, não nas fotos, mas na vida real. Nos extratos bancários e pagamentos mensais, e no tipo de pânico silencioso que você engole quando um garçom coloca outra bandeja de champanhe na mesa, e você percebe que não poderia pagar nem pelas taças, muito menos pelo que está dentro delas. As pessoas continuavam me dizendo que eu tinha vencido na vida. Continuavam batendo no meu ombro, como se eu tivesse ganhado algo, como se casar com a Bia Vasconcelos significasse que eu tinha cruzado uma linha de chegada para uma classe de vida melhor. E eu sorria de volta, porque é isso que você faz quando está apavorado de ser descoberto. Minha mãe, Vera Torres, não se encaixava na imagem que eles tinham do que a mãe do noivo deveria ser. Ela não era barulhenta. Ela não flutuava de mesa em mesa, coletando elogios. Ela não apertava meu braço chorando sobre o quanto estava orgulhosa. Minha mãe era quieta, do jeito que um tribunal é quieto. Ela falava quando importava. Ela observava tudo.
Ela usava um vestido esmeralda que era elegante sem implorar por atenção e joias que não tentavam impressionar ninguém. Se você não a conhecesse, poderia tê-la confundido com a sócia de alguém, não com a pessoa que tinha pago por cada centímetro daquela noite. Essa parte ainda faz meu estômago revirar. Cada fatura, cada assinatura, cada cheque. Ela lidou com o contrato do local. Ela lidou com a banda, o florista, o fotógrafo, o transporte, o pacote de iluminação personalizado que fez o pátio parecer um set de cinema. Eu a assisti fazendo isso do jeito que ela fazia tudo. Eficiente, precisa, sem reclamações, como se o dinheiro fosse apenas mais uma ferramenta e ela estivesse garantindo que o trabalho fosse feito. Eu costumava dizer a mim mesmo que isso não me incomodava, que era normal, que eu a pagaria de volta quando minha carreira decolasse. Mas lá no fundo, a verdade era mais feia. Eu precisava do dinheiro dela e odiava precisar. A família da Bia, por outro lado, era feita de dinheiro de uma maneira diferente. Hélio Vasconcelos era o tipo de homem que não conversava. Ele emitia comunicados. Quando ele falava, as pessoas se inclinavam, mesmo quando ele não estava dizendo nada interessante. Ele tinha aquela confiança executiva que vem de ser obedecido por décadas. Ele se portava como um homem que nunca esperou por permissão na vida. Mariana Vasconcelos se movia de forma mais suave, mas controlava mais. Ela podia mudar a temperatura de uma conversa com um olhar. Ela sorria como uma profissional, polida, bonita e estratégica, como se estivesse sempre organizando a sala, sem tocar em nada. E a Bia? A Bia era deslumbrante. Ela parecia ter saído de um anúncio de campanha publicitária de uma vida perfeita. Ela estava radiante e segura de si. O tipo de mulher que podia rir em uma sala cheia de estranhos e fazê-los sentir que tinham sorte de ouvir aquilo. Ela também tinha um hábito que eu aprendi a ignorar. Quando ela estava ao lado da família, as piadas dela ficavam mais afiadas. Pequenos comentários que pousavam como cortes minúsculos. Aquele tipo de brincadeirinha que só ia em uma direção. Eu dizia-o a mim mesmo que era nervosismo. Eu dizia a mim mesmo que era a maneira dela de performar confiança. Eu dizia a mim mesmo muitas coisas. Logo antes dos discursos, vi minha mãe parada na beira da pista de dança, sozinha, não solitária, apenas à parte, calma, observando. Ela não tentava se enfiar no círculo dos Vasconcelos. Ela não perseguia a aprovação de ninguém. E eu ouvia aqueles comentários soltos flutuando como fumaça. Não alto o suficiente para confrontar, mas alto o suficiente para arder. Ela não combina com eles. Ela não é, sabe, do mesmo nível. Acho que ele deu o golpe do baú. Eu me virei, pronto para caminhar até minha mãe. Senti aquele instinto antigo, o que eu tinha quando criança, quando alguém olhava torto para ela. Mas então, um grupo de amigos da Bia me agarrou, todos com sorrisos brilhantes e celulares no ar. Fotos do noivo. Vamos lá, Caio. Eles me puxaram para o centro do pequeno momento perfeito deles, e eu deixei. Eu disse a mim mesmo que iria até minha mãe logo depois. Eu disse a mim mesmo que estava gerenciando até a noite. Eu disse a mim mesmo que não estava abandonando ela. Então a Bia pegou o microfone. Ela subiu como se fosse dona dos holofotes, taça de champanhe na mão, e a banda diminuiu o som para um zumbido suave. A sala se suavizou, os rostos se voltaram para ela. Hélio e Mariana assistiam com aquela quietude orgulhosa e aprovadora. E a Bia sorriu largo, sem esforço, e começou a falar sobre amor, sobre destino, sobre como ela não conseguia acreditar que este dia era real. Eu fiquei ali, ao lado dela, minha mão na dela, sentindo meu coração bater forte por razões que não tinham nada a ver com romance. E então, ela desviou o olhar. Não para mim, mas para minha mãe. Foi sutil no começo, como se ela estivesse prestes a fazer algo doce, como se fosse agradecê-la, como se fosse homenageá-la.
Senti meus ombros relaxarem apenas uma fração. A Bia levantou a taça um pouco mais alto, gesticulando em direção à minha mãe, como se estivesse apresentando um personagem em uma história. A voz dela permaneceu leve, quase brincalhona, e então ela zombou, claro, como o dia, na frente de todos. Essa é a velha gorda e porca que a gente tem que aguentar. Por um segundo, meu cérebro se recusou a traduzir, como se as palavras batessem em algo dentro de mim que não podia aceitar o que estava acontecendo. Então a risada veio, alta, imediata e baata, confiante. O lado dos Vasconcelos explodiu como se a Bia tivesse entregue a piada perfeita. Pessoas em outras mesas se juntaram, não porque entenderam, mas porque podiam ouvir de que direção a risada estava vindo. É assim que essas salas funcionam. Você ri com o poder. Eu não ri. Eu não disse nada também. Eu congelei, preso no espaço horrível entre o que eu sabia que era certo e o que eu temia que aconteceria se eu quebrasse a ilusão do casamento perfeito. Minha mente se dividiu em duas. Uma parte de mim gritando para pegar o microfone, para encerrar aquilo, para defender minha mãe. A outra parte de mim apavorada de que se eu fizesse isso, eu pareceria exatamente o que eu vinha tentando. Tanto não ser. Pequeno, emocional, deslocado, o homem que não conseguia lidar com sua própria recepção. Olhei através da sala. Minha mãe não chorou. Ela não se encolheu. Ela nem piscou rápido. Ela olhou em direção ao palco, do jeito que olhava para relatórios trimestrais, como se estivesse absorvendo um fato, catalogando-o, arquivando-o. E naquela calma, meu estômago revirou ainda mais forte, porque tornou impossível fingir que aquilo não tinha acontecido. Foi quando percebi onde eu estava de pé, não ao lado da minha mãe, nem mesmo virado para ela. Eu estava mais perto da Bia, ligeiramente virado para minha esposa. Esparramei como se meu corpo tivesse feito uma escolha antes da minha mente. A percepção pousou como uma lâmina. Eu tinha me posicionado com a pessoa que estava machucando minha mãe. Meu silêncio não era neutro. Ele tinha uma direção ao nosso redor. Os sussurros começaram. Não a risada dos Vasconcelos desta vez, mas os comentários mais baixos de pessoas que estavam assistindo a hierarquia social se estabelecer. Os Vasconcelos sabem como colocar as pessoas em seu lugar. Ousado, no entanto, em um casamento. Acho que a sogra precisava de um lembrete. Meu estômago despencou tão forte que me senti tonto. E então Hélio Vasconcelos se levantou. Ele estava sorrindo um segundo antes. Um daqueles sorrisos satisfeitos e poderosos, como se a noite estivesse se desenrolando exatamente como ele esperava. Mas agora seu rosto ficou pálido tão rápido que parecia irreal, como se alguém tivesse tirado a cor dele com uma seringa. A mão que segurava o champanhe tremeu. Seus olhos travaram na minha mãe, não com zombaria, nem mesmo com surpresa no início, mas com algo mais próximo do medo. Espera, ele disse, a voz falhando o suficiente para todos ouvirem. Você é a Vera Torres? A risada morreu no ar, como um sistema de som sendo cortado. O sorriso da Bia vacilou, depois congelou. Hélio engoliu em seco, encarando minha mãe como se estivesse vendo um fantasma entrar em seu escritório. Você não é a minha nova CEO? E naquela fração de segundo, a sala mudou. O poder mudou. O ar ficou denso. Pessoas que estavam rindo um segundo atrás, de repente olharam para seus pratos como se tivessem sido pegas fazendo algo feio. A mão da Bia apertou a minha, mas não em conforto, e sim em cálculo. Eu tinha passado a noite inteira sentindo como se estivesse entre dois mundos. Agora eu percebia que minha mãe estava acima de ambos. E a verdadeira questão não era quem ela era. Era por que eu deixei alguém acreditar que ela era alguém que podiam humilhar. O silêncio depois que o Hélio falou não estava vazio. Estava pesado. Ele pressionava as mesas, as velas, a pequena pausa entre as respirações.
Um salão de baile cheio de gente ficou imóvel, do jeito que uma multidão fica imóvel, logo antes de um veredito. Eu podia ouvir a última nota da banda, desaparecendo. Eu podia ouvir o garfo de alguém tilintar contra um prato. Eu podia ouvir meu próprio pulso, alto e estúpido nos meus ouvidos. Meu reflexo foi me mover em direção à Bia para suavizar as coisas, para conter, para fazer o que eu tinha passado a maior parte da minha vida adulta, fazendo sempre que algo ameaçava a imagem que eu estava tentando vender. Mas meus olhos continuavam voltando para minha mãe. Eu não conseguia parar de observá-la, porque ela não estava reagindo como uma vítima. Ela não estava reagindo nem um pouco da maneira que eles queriam. O Hélio parecia que ia engasgar com a própria respiração. Ele deu meio passo à frente, do jeito que você faz quando percebe que a pessoa que você insultou não é apenas uma pessoa. Ela é a pessoa que assina o seu futuro. Senhora Torres, ele gaguejou. Eu não tinha ideia. Minha mãe finalmente se moveu. Não dramaticamente, apenas o suficiente para mudar toda a gravidade da sala. Ela colocou a taça na bandeja mais próxima, como se tivesse terminado com aquilo. E então olhou diretamente para Hélio Vasconcelos. A voz dela era quieta, quase educada. Segunda-feira, 9 da manhã. Sede da empresa. Foi isso. Sem sermão, sem emoção, sem exigência de um pedido de desculpas, entregue através de um pai trêmulo, tentando controlar os danos. Apenas um horário e um lugar. E eu entendi instantaneamente. Aquela não era a resposta de uma mulher que tinha sido envergonhada. Aquela era a resposta de alguém que era dona da agenda de outra pessoa. A Bia puxou minha manga com força suficiente para me trazer de volta para ela. Caio. Ela sibilou através do sorriso, já virando o rosto para os convidados, como se pudesse redirecionar a sala pela força de vontade. Vem comigo agora. Ela me puxou para longe do centro, como se estivesse arrastando um fio solto antes que ele desfizesse o vestido inteiro. Nós deslizamos por uma porta lateral para um corredor que cheirava a maresia e flores frescas. O resort tinha aqueles corredores longos que levavam a varandas privadas projetadas para fotos e segredos. A Bia continuou andando até chegarmos a uma sala de preparação que tinha sido usada para retoques, batom extra, grampos de cabelo, os restos de taças de champanhe e risadas nervosas de mais cedo. Ela fechou a porta e me encarou. Não faça disso algo maior do que é, ela disse. Os olhos dela estavam brilhantes, mas não com arrependimento, com urgência. Todo mundo estava brincando. Foi uma piada. Uma piada, eu repeti, e minha voz soou como a de outra pessoa. Eu a encarei como se pudesse encontrar a versão da Bia, com quem pensei ter me casado, escondida atrás da maquiagem perfeita. Você chamou minha mãe de gorda e porca na frente de 200 pessoas. A Bia jogou as mãos para o alto, como se eu estivesse sendo irracional. Foi um roast, uma brincadeira ácida. As pessoas fazem isso. Quebra a atenção. Eu dei um passo para mais perto, baixando minha voz. Você planejou isso? Por uma fração de segundo, ela congelou. Não como alguém surpreso pela pergunta, mas como alguém calculando a melhor resposta. Então ela zombou, jogando o cabelo para trás. Caio, você está sendo dramático. Sua mãe é intimidadora. Ela deixa as pessoas nervosas. Ela deixou meu pai nervoso. Você viu a cara dele. Aquela palavra me atingiu. Intimidadora. Porque não era sobre o que ela tinha feito. Era sobre o que minha mãe representava. A Bia não estava com medo de ter machucado alguém. Ela estava com medo de ter julgado mal a dinâmica de poder. Perguntei de novo, mais devagar desta vez, porque eu precisava da verdade, mais do que precisava que o casamento parecesse fácil. Você planejou a frase? A boca da Bia se apertou. Ela não respondeu. Em vez disso,
Ela pivotou como sempre fazia quando queria vencer, sem admitir nada. Por que você não me contou que sua mãe era aquilo? Por que você não me contou que ela estava envolvida com a Vasconcelos Holdings? Envolvida desse jeito? Como se minha mãe fosse uma voluntária. Eu não sabia, eu disse. E eu quis dizer isso, pelo menos a parte em que eu ainda podia acreditar. Os olhos da Bia se estreitaram. Você não sabia que sua própria mãe é a CEO da empresa do meu pai? Senti o calor subir pelo meu pescoço novamente, mas desta vez não era vergonha. Era raiva, confusão, algo afiado. Eu não sabia, eu repeti. E isso não responde à minha pergunta. A Bia me encarou, depois suavizou o rosto em algo que parecia preocupação, mas parecia estratégia. Caio, por favor. Não hoje à noite. Não aqui. Conversamos sobre isso depois. Não podemos fazer uma cena. Simplesmente não podemos. Uma cena. Não um pedido de desculpas. Não uma promessa de consertar as coisas. Um aviso sobre as aparências. Através das paredes finas, eu ainda podia ouvir o som abafado dos convidados retomando o movimento. Vozes subindo em ondas cautelosas e incertas. A sala estava tentando se recuperar do choque. Eu deveria estar lá fora com a minha mãe. Eu deveria estar vendo como ela estava. Em vez disso, eu estava preso em uma sala pequena com minha nova esposa, explicando por que a humilhação era aceitável desde que não parecesse bagunçada. A lembrança que me atingiu em seguida nem era do casamento. Era de 18 meses antes, na sala de jantar da minha mãe no bairro dos Jardins, em São Paulo, quando tudo isso começou. Ainda consigo ver a mesa. Madeira escura, impecável, posta como em uma reunião de diretoria. Mesmo quando era apenas família, minha mãe servia o café e esperava. Ela sempre esperava. O silêncio era sua ferramenta favorita. A família da Bia tem expectativas, eu disse, batendo os dedos na caneca como uma criança pega mentindo. Eles estão acostumados a um certo nível. Minha mãe não vacilou. E você? Eu quero fazer certo, eu insisti. Lembro-me de sentir aquele aperto no peito, o medo de ser visto como inferior. Eu quero ser digno dela. Os olhos da minha mãe permaneceram em mim, calmos e ilegíveis. Dignidade não vem com uma etiqueta de preço, Caio. Eu engoli em seco. Eu ouvi a mensagem e a ignorei mesmo assim. E então eu disse a frase que ainda tem gosto de ferrugem na minha boca. Você pode ser um pouco controladora às vezes. Eu só quero fazer minhas próprias escolhas. Eu nem quis dizer aquilo da maneira que soou. Eu disse porque me fazia soar como um homem que não precisava da mãe. Isso fazia o pedido parecer menor. Isso me fazia sentir menos envergonhado. Minha mãe me encarou por um longo tempo, depois assentiu uma vez. Me diga o valor. Quando eu disse a ela, o maxilar dela se apertou quase imperceptivelmente. Não em choque, mas em cálculo, como se estivesse decidindo se o custo valia a lição que eu estava prestes a aprender. Na manhã seguinte, ela ligou e disse: sim, apenas sim. Sem discurso, sem condições. Eu disse a mim mesmo que isso significava que eu tinha vencido. Agora, parado naquela sala de preparação com a Bia, eu entendia o que eu realmente tinha feito. Eu tinha entregado à Bia uma moldura. Uma história. Mãe como interferência. Mãe como controle. Mãe como o obstáculo para minha independência. E a Bia tinha pegado essa história e a vestido com um brinde de champanhe. A porta se abriu um pouco e a Mariana Vasconcelos deslizou para dentro, seu sorriso já no lugar. Ela olhou para mim primeiro, depois para a Bia, avaliando em meio segundo o que precisava ser dito e o que precisava ser escondido. Querida, ela murmurou para a Bia como se estivesse acalmando uma criança após uma birra. Então ela virou o olhar para mim.
Caio, tem sido um momento inesperado. Inesperado. Atrás dela, eu podia ver o corredor. Na outra ponta, o Hélio estava com minha mãe, falando rápido demais. As mãos se movendo, como se ele pudesse sair da situação, falando sobre o que tinha acabado de acontecer. Eu me movi em direção à porta, mas a voz da Mariana flutuou atrás de mim, baixa e pontiaguda. O que exatamente você disse à família sobre sua mãe? Ela perguntou a Bia, como se a resposta importasse mais do que o insulto em si. Os ombros da Bia se ergueram, levemente defensivos. Eu disse a eles que ela é intensa, que ela é o tipo de sogra que você tem que gerenciar. O sorriso da Mariana não mudou, mas seus olhos se aguçaram. Bem, o que quer que você tenha dito, eles assumiram que ela era alguém que poderíamos apenas tolerar. Eu fiquei gelado, porque não era só a Bia. Era toda a Barbaçá, toda a máquina, toda a cultura. Eles tinham categorizado minha mãe antes de conhecê-la e tinham construído uma pequena performance em torno dessa categoria. Eu entrei no corredor antes que fizesse algo estúpido. Aproximei-me da área do lounge, onde o Hélio tinha guiado minha mãe para longe do salão principal. Fiquei perto o suficiente para ouvir sem invadir, perto o suficiente para sentir minha própria covardia. Hélio estava se desculpando da maneira que executivos se desculpam quando um processo judicial é possível. Vera, eu sinto muito. De verdade, eu não tinha ideia de que a Bia diria algo assim. Ela é jovem, ela estava nervosa. Minha mãe não aceitou as desculpas em nome da Bia. Ela nem as reconheceu. Ela olhou para o Hélio com aquele mesmo foco calmo. A voz do Hélio falhou. Eu não entendo como o conselho aprovou isso tão rápido. Foi apenas há uma semana. Uma semana. Meu estômago revirou. Aquilo não era boato. Aquilo era real. E era novo. O timing era afiado demais para ser coincidência. A expressão da minha mãe não mudou. Você deveria ter prestado mais atenção na sua própria empresa, ela disse. E não foi cruel. Foi factual. A risada da Bia, de mais cedo, ecoou na minha cabeça. E agora soava diferente. Não confiante, mas imprudente, como alguém atacando o que assumiu ser um alvo fraco. Eu finalmente encontrei coragem para olhar minha mãe nos olhos. Mãe, eu disse, e a palavra saiu menor do que eu queria. Você está bem? Ela segurou meu olhar por um instante. Então ela fez algo que doeu mais do que raiva. Ela me protegeu. Estou bem, ela disse. E eu sabia que ela não estava. Você fica. Termine sua noite. Não deixe que transformem isso em caos. Eu deveria ir com você. Eu insisti. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, ouvi o quão tarde era. Ela balançou a cabeça uma vez. Você é o noivo. Você vai ficar. Então ela se virou e foi embora antes que eu pudesse argumentar. Não bufando, não fugindo, apenas saindo, como se tivesse decidido que tinha terminado de doar sua presença. Presença para pessoas que não a mereciam. Alguns minutos depois, meu telefone vibrou. Não era dela, era da assistente dela, uma mensagem simples entregue como um memorando corporativo. Você fica e encerra a recepção. Ela não vai arruinar seu casamento. Mas isso não acabou. A culpa me atingiu com tanta força que tive que me encostar na parede. Minha mãe tinha sido insultada em público, e ainda assim escolheu impedir que minha vida desmoronasse na frente de todos. Ela aceitou a humilhação e me poupou das consequências no momento, como ela sempre tinha feito. Horas depois, após a última dança e os sorrisos forçados e as despedidas estranhas, voltei para o quarto do hotel com a Bia. A suíte parecia uma fantasia. Lençóis brancos, vista para o mar. Uma garrafa de champanhe esperando intocada. A Bia estava no telefone de novo, sussurrando para alguém, com a voz tensa. Sentei na beirada da cama, olhando para o tapete
tentando entender como um casamento podia parecer um funeral para a pessoa que eu pensava que era. Meu telefone acendeu com uma mensagem de texto de um número que eu não reconhecia. Sem nome, sem introdução, apenas uma frase que fez minha boca secar. Você não sabe quantas ações sua mãe realmente controla. Segunda-feira, alguém vai perder a cadeira. Eu encarei aquilo até a tela escurecer. Na minha cabeça, a história tinha sido simples. Noivo, noiva, uma piada humilhante, uma família rica com mau gosto e minha mãe como uma carta na manga inesperada. Mas aquela mensagem mudou a forma de tudo. Ela me disse que o casamento não foi o começo do desastre. Foi apenas o momento em que o desastre se tornou público. O que quer que estivesse vindo tinha sido planejado em silêncio, em salas de reunião, papeladas e decisões tomadas muito antes dos meus votos. E, de repente, eu não estava apenas questionando o meu casamento. Eu estava questionando o que eu achava que sabia sobre minha própria mãe e o que eu estive disposto a me tornar para me sentir digno em uma sala que nunca iria me amar. Acordei na manhã seguinte com a luz do sol se espalhando pelos lençóis brancos do hotel e o som do mar fingindo que nada tinha acontecido. A suíte cheirava a champanhe essences, amanhecido e rosas que já começavam a azedar nas bordas. A jaqueta do meu smoking estava jogada sobre uma cadeira como uma evidência. Os sapatos sociais que usei para entrar em uma nova vida foram chutados para baixo da cama como se eu tivesse corrido para fora da sala no meio de uma frase. Fiquei deitado, lá por 1 minuto, olhando para o teto, esperando pelo sentimento que eu deveria sentir. Recém-casado, aliviado, feliz. Tudo que senti foi um vazio. Como se a cerimônia tivesse terminado, mas o verdadeiro dano tivesse acabado de começar a massa sangrar. Ao meu lado, a Bia estava acordada. Não silenciosamente acordada, nem terna ou sonolenta. Acordada como uma gerente de crise. Ela estava sentada ereta na cama, cabelo bagunçado, telefone pressionado na orelha, sussurrando firmemente nele, como se estivesse negociando a libertação de um refém. Eu a ouvi dizer: "Não, pai. Eu entendo. Eu entendo. Só não responda nada até conversarmos." Então, mais suave: "Mãe, para de mandar mensagem para as pessoas. Por favor, deixa eu lidar com isso." Eu a observei por 1 segundo e percebi algo que me atingiu como água fria. Ela não estava abalada porque tinha machucado minha mãe. Ela estava abalada porque a família dela tinha passado vergonha. Havia uma diferença, e isso mudou a forma do meu casamento na minha mente. Quando ela finalmente encerrou a ligação, ela não se virou para mim com um pedido de desculpas. Ela nem perguntou se eu tinha dormido. Ela olhou para mim como se eu fosse outra variável que ela tinha que controlar. "Precisamos ter cuidado hoje", ela disse. "Sem entrevistas, sem declarações, sem postagens em redes sociais. Apenas mantenha essa cabeça baixa. Cuidado." Eu repeti, minha voz áspera. "É isso que vamos fazer?" A Bia exalou como se eu estivesse sendo difícil de propósito. "Caio, ontem à noite ficou uma bagunça. As pessoas falam. As pessoas riem", eu disse, e meu peito apertou. "As pessoas riram enquanto você apontava para minha mãe." Os olhos da Bia brilharam. "Eu já te disse. Foi uma piada, saiu errado." Sentei-me, forçando meu corpo a acordar, mesmo que minha mente não quisesse. "O que você disse a eles sobre ela?" A Bia franziu a testa, como se genuinamente não entendesse por que isso importava. "O que você quer dizer?" "Antes do casamento?" Eu disse, mais devagar. "Antes de você pegar um microfone, o que você disse à sua família sobre minha mãe?" O olhar da Bia deslizou para longe do meu e pousou na vista do mar como se a resposta estivesse escrita na água. "Nada demais", ela disse. "Só que ela pode ser um pouco difícil,
que ela é protetora, que ela tem opiniões. Não foi isso que você disse ontem à noite, eu insisti. Ontem à noite, você não a chamou de protetora. Você não a chamou de opinativa. Você a chamou de porca. O maxilar da Bia se contraiu. Eu estava tentando estabelecer limites. Só isso. Limites. A palavra fez meu estômago revirar. Soava tão razoável sozinha, tão amigável terapeuticamente. Mas na boca dela significava outra coisa. Significava hierarquia. Significava estabelecer quem importava e quem não importava na frente de testemunhas. Ouvi minha própria voz de 18 meses atrás ecoando na minha cabeça. Aquela que eu tinha falado na sala de jantar da minha mãe, nos jardins, enquanto fingia que não estava pedindo a ela para comprar minha entrada no mundo de outra pessoa. Ela pode ser um pouco controladora às vezes. Eu só quero fazer minhas próprias escolhas. Eu tinha dito isso para me sentir como um homem com autonomia. Eu tinha dito isso para esconder o quão desesperado eu estava. E agora a Bia estava repetindo minhas palavras de volta para mim como se fossem provas. Você disse a eles que ela era controladora? Eu perguntei. Os olhos da Bia se aguçaram. Você disse. A sala ficou quieta de uma maneira nova. Não pesada, como o salão de baile. Fina. Afiada. Eu a encarei. Então, você usa isso? Ela deu de ombros, quase irritada. Eu disse a eles o que você me disse. Que ela gosta de se intrometer. Que ela usa dinheiro para se manter envolvida. Senti meu rosto esquentar. E isso fez você pensar que era ok humilhá-la. A expressão da Bia se suavizou em algo parecido com paciência, como se estivesse falando com alguém que não entendia as regras do mundo dela. Caio, minha família é intensa. Eles podem ser críticos. Eu não queria que eles vissem você como... Ela se conteve, depois corrigiu. Eu não queria que eles nos vissem como dependentes. Dependentes. Aí estava. O medo real, não desrespeito, não crueldade. Dependência. Parecer fraco na frente de pessoas cuja aprovação ela valorizava mais do que a decência. Eu esperei pelo pedido de desculpas, mesmo assim. Esperei que ela dissesse, sinto muito pela sua mãe. Esperei que ela me mostrasse que entendia o dano além das aparências. Em vez disso, ela fez a pergunta que me disse exatamente onde estava a mente dela. É verdade? Ela disse baixinho. Sua mãe é realmente a CEO? Eu não respondi de imediato, porque o fato ainda não parecia real. A Bia se inclinou para a frente. Se ela é, o que isso significa para o meu pai? Ele vai ser demitido? Eu apenas a encarei. É com isso que você se importa. A Bia jogou as mãos para o alto. Claro que me importo. Essa é minha família. Esse é o nosso futuro. Você não entende o que isso pode fazer. Eu engoli em seco. O que isso pode fazer? Eu disse. Você entende o que você fez? Os olhos da Bia se encheram, mas não de culpa, de frustração. Caio, por favor, não me transforme na vilã. Estou tentando consertar isso. Consertar, como se fosse um problema de relações públicas. Nós nos vestimos, em silêncio, e descemos para o lounge de café da manhã, porque havia convidados para encarar. E nesta vida, você não pode desaparecer só porque está rachando por dentro. O lounge dava para a praia. Tudo música suave e pratos tilintando. O tipo de manhã que deveria parecer uma lua de mel. A família da Bia já estava lá, espalhada ao redor de uma mesa longa, como numa reunião de estratégia. O Hélio não estava comendo. Ele estava segurando o telefone e olhando para ele com a intensidade de um homem esperando más notícias. Mariana estava sentada, perfeitamente composta, alisando um guardanapo, sorrindo para a equipe como se os funcionários fossem a única plateia segura. Quando nos viram, seus rostos se iluminaram rápido demais. Os sorrisos eram colados.
Hélio se levantou e bateu no meu ombro, como se fôssemos companheiros de equipe. Filho, ele disse excessivamente caloroso. Como você está aguentando? Como se eu não gostasse do jeito que ele disse. Filho. Soava como um termo de investimento. Antes que eu pudesse responder, a Bia deslizou para uma cadeira e começou a sussurrar com a Mariana. Cabeças próximas, vozes baixas, como se estivessem planejando uma maneira de reformular a história. Eu as observei e senti algo em mim mudar novamente. Eu queria tanto fazer parte desse mundo que ignorei o quão transacional ele era, quão rapidamente o afeto se transformava em estratégia. Depois de alguns minutos, o Hélio fez sinal para eu me afastar da mesa. Caminhamos em direção às janelas que davam para a água, onde a luz do sol estava forte demais e o vidro refletia nossos rostos de volta para nós. O meu abatido, o dele pálido. Ele baixou a voz. Caio, ele disse, e a suavidade em seu tom parecia ensaiada. Sobre ontem à noite. Foi lamentável, mas podemos lidar com isso. Sua mãe é uma profissional. Ela entende como essas coisas funcionam. Eu o encarei. Ela entende como funciona ser insultada. Ele estremeceu. Você sabe o que quero dizer. Aparências de negócios. As pessoas dizem coisas, nós as suavizamos. Senti minhas mãos se fecharem em punhos. Ao meu lado. Hélio se inclinou para mais perto, a voz caindo, mais um tom. Você pode falar com ela? Pode dizer a Vera para pegar leve? O que quer que ela esteja pensando? O que quer que ela esteja planejando? Ela não precisa fazer da minha família um exemplo. Lá estava de novo. Não remorso, não desculpas, medo das consequências. Eu nem sei o que ela está planejando, eu disse. Os olhos do Hélio correram por cima do meu ombro, checando quem poderia estar ouvindo. O conselho está dividido, ele admitiu. Tem estado dividido há um tempo. Há pessoas naquela empresa que queriam ela naquela cadeira há mais tempo do que você imagina. Meu estômago apertou. Por quê? Hélio hesitou, depois deu um sorriso quebradiço. Porque ela é eficaz. Eu podia ouvir o subtexto. Porque ela é perigosa para a maneira confortável como temos feito as coisas. Assenti uma vez, não porque concordava, mas porque precisava que ele parasse de falar antes que dissesse algo que me tornasse cúmplice. Vou ver o que posso fazer. Eu menti, porque mentir era o que eu vinha fazendo há tanto tempo. Parecia uma língua. No caminho de volta para a mesa, meu telefone vibrou. Outro número desconhecido. Outra mensagem. Curta, direta. Não deixe eles te arrastarem para a frente das câmeras. Segunda-feira vai ser sem sangue, mas não vai ser gentil. Encarei a tela, depois olhei para a sua Bia. Ela estava rindo baixinho de alguma coisa. Mariana, com a mão no braço e da filha, uma imagem de proximidade. Deveria ter me feito sentir incluído. Em vez disso, me fez sentir como se eu tivesse sido recrutado para uma família que só te amava quando você era útil. Fizemos o check-out algumas horas depois. O manobrista trouxe o carro e a equipe do resort continuou sorrindo, como se a noite anterior não tivesse aberto uma guerra. A Bia caminhou na minha frente, óculos de sol, postura perfeita. Ela parecia uma mulher determinada a vencer a história do seu próprio casamento. Não importa quem saísse machucado. Enquanto esperávamos o motorista carregar as malas, afastei-me e tentei ligar para minha mãe novamente. Direto para a sua caixa postal. Tentei mais uma vez. Mesmo resultado. Encarei o telefone, sentindo o velho pânico subir. E se ela já estivesse fazendo movimentos que eu não poderia parar? E se ela já estivesse ferida de uma maneira que nunca me mostraria? A Bia surgiu atrás de mim. Ela atendeu? Ela perguntou. Não, eu disse. A Bia exalou como se aquilo fosse um inconveniente. Ela provavelmente está ocupada.
Coisas de CEO. Eu estremeci com o jeito que ela disse isso, meio zombeteiro, meio faminto. Na viagem de volta para São Paulo, a Bia rolou o feed do telefone sem parar. Observei o reflexo da tela dela na janela, os polegares rápidos, as pequenas pausas. Ela não estava mandando mensagens para amigos sobre como tinha magoado alguém. Ela estava mandando mensagens como se estivesse organizando uma defesa. Em um semáforo, o telefone dela acendeu com uma notificação de grupo. Um nome piscou no topo. Madrinhas, seguido por uma prévia que eu não deveria ver. Aquilo foi icônico. Você ditou o tom. Minha garganta fechou. A Bia inclinou a tela para longe, tarde demais, mas eu já tinha visto suficiente para saber que meus instintos não eram paranoia. Quando chegamos em casa, ela jogou o telefone no balcão da cozinha e foi tomar banho. Fiquei ali por um segundo, encarando aquilo como se fosse uma arma carregada. Não tenho orgulho do que fiz a seguir. Digo a mim mesmo que não estava xeretando, que estava procurando provas de que não estava louco, que precisava entender onde eu tinha me metido. Mas a verdade é que eu estava desesperado. Peguei o telefone. A tela estava desbloqueada, as mensagens estavam abertas. Eu rolei. Não era apenas um comentário. Era uma conversa inteira. A Bia e suas madrinhas e uma prima rindo sobre a situação da sogra, fazendo piadinhas sobre como minha mãe precisava de um choque de realidade. A Bia tinha escrito com suas próprias palavras algo que fez meu estômago despencar. Não se preocupem, ela não é grande coisa. Ela é só a mãe do Caio. Estou fazendo uma pequena introdução para estabelecer limites para que todos entendam a vibe. Estabelecer limites. Senti vontade de vomitar. Não por causa da frase, mas por causa da certeza por trás dela, o planejamento, a confiança de que a humilhação da minha mãe era uma ferramenta, um ritual, um flex social. Outra mensagem de outra pessoa me apareceu. Ela parecia que queria chorar. Resposta da Bia. Ela não vai. Ela é do tipo que acha que o dinheiro a torna intocável. Minhas mãos começaram a tremer. Era isso que elas pensavam que minha mãe era. Uma mulher de classe média que tinha raspado o tacho para pagar um casamento chique para manter o filho por perto. Uma mulher que podia ser ridicularizada porque teria vergonha demais para revidar. E percebi com uma clareza afiada e azeda, que eu tinha ajudado a construir essa imagem. Não com fatos, mas com o tom. Com o jeito que eu tinha reclamado, o jeito que eu a tinha diminuído, o jeito que eu tinha tentado parecer que não estava me apoiando nos ombros dela. Coloquei o telefone na mesa, como se ele me queimasse. Quando a Bia saiu do banho, cabelo molhado, enrolada em um roupão como se nada tivesse mudado. Ela sorriu, como se devêssemos seguir em frente. Ok, ela disse, despreocupada. Vamos consertar isso. Vou ligar para o meu pai. Você liga para sua mãe. Faremos um jantar, alguma coisa. As pessoas vão esquecer. Eu olhei para ela. Pessoas. A Bia piscou. O quê? Minha mãe não é pessoas. Eu disse, ela é minha mãe. O sorriso da Bia diminuiu. Caio, não comece. Antes que eu pudesse responder, meu notebook no balcão apitou. Uma notificação de e-mail. A linha de assunto sozinha fez meu sangue gelar. Verificação necessária. Autorização do cofiador. Por um segundo, não consegui respirar. Cliquei. Meus olhos passaram pelas palavras rápido demais. Depois voltaram, mais devagar. Uma instituição financeira, um número de referência. O nome da minha mãe listado como cofiadora em um arquivo que exigia confirmação em 48 horas. A Bia se inclinou sobre meu ombro. O que é isso? Fechei o notebook rápido demais, meu coração rugindo nos ouvidos. Nada. Eu menti. Mas não era nada. Era a outra vida
que eu estava escondendo debaixo do smoking. A bagunça silenciosa atrás de mim que me fazia sorrir. A parte de mim que não poderia sobreviver se fosse arrastada para a luz brilhante. Encarei o notebook fechado, como se ele pudesse se abrir sozinho e me expor de qualquer maneira. Tudo o que eu conseguia pensar era: eu pensei que estava apenas me casando. Eu pensei que o perigo fosse uma família rica com piadas afiadas. Mas eu estava parado no meio de algo maior: poder, dinheiro, reputação. E agora, o nome da minha mãe estava preso na mesma armadilha que o meu. A segunda-feira chegou como um prazo final. Aquele tipo que não se importa se você dormiu, chorou ou implorou ao universo para voltar atrás. Acordei com meu telefone vibrando tão forte que chacoalhou o criado mudo. Chamadas perdidas. Bia, Hélio, Mariana. Um número que eu não reconhecia que continuava ligando 2, 3 vezes, como se estivesse cronometrado com meu pulso. O sol ainda não tinha nascido totalmente sobre São Paulo, mas meu peito já parecia apertado, como se o dia tivesse as mãos em volta da minha garganta. A Bia estava andando de um lado para o outro, vestida cedo demais para uma mulher que mal tinha dormido. Ela tinha colocado maquiagem como uma armadura. Atenda a ele, ela retrucou, acenando para o meu telefone. É meu pai. Eu não me movi. Abri meu e-mail em vez disso, porque o pavor no meu estômago era mais forte do que o pavor nos meus ouvidos. Lá estava de novo. Outra mensagem do banco, mais firme desta vez. Confirmação necessária. Resposta imediata solicitada. Se não tivermos retorno, prosseguiremos com contato direto ao cofiador. O cofiador, minha mãe. Tentei ligar para ela, direto para a caixa postal de novo. Tentei mais uma vez, como se a repetição pudesse transformar sorte em controle. Sem resposta. Então tentei a linha da assistente dela. Uma voz calma atendeu imediatamente. Escritório de Vera Torres. É o Caio, eu disse, tentando manter meu tom firme. Preciso falar com minha mãe. Sinto muito, Caio, disse a assistente. E parecia que ela tinha sido treinada exatamente para isso. Ela está em reuniões consecutivas. Diga a ela que é urgente. Anotado. Ela está em reuniões. Você pode pelo menos me dizer onde ela está? Houve uma pausa. Sede no centro. Então a linha ficou muda, daquele jeito educado, que significava que a conversa tinha acabado. Dirigi até a Vasconcelos Holdings, com a Bia no banco do passageiro, o joelho dela balançando, o telefone acendendo a cada 2 segundos. A cidade parecia normal do lado de fora do para-brisa, cafeterias abrindo, trabalhadores se arrastando pelo trânsito. O céu lavado de pálido, com a neblina da manhã, mas dentro do carro, parecia que estávamos indo para um tribunal. A Vasconcelos Holdings não era apenas um prédio, era uma declaração. Paredes de vidro que capturavam o sol como uma lâmina. Um saguão que cheirava a dinheiro e polidor de limão. Segurança que olhava nos seus olhos, tempo suficiente para lembrar que podiam te parar. Quando entramos, as conversas diminuíram. As pessoas não estavam encarando de forma óbvia. Elas estavam observando em fragmentos, olhares rápidos, vozes baixas, a energia tensa de funcionários que sabiam que algo estava acontecendo, mas não sabiam quem sobreviveria. Perto da recepção, 2 assistentes estavam perto um do outro, sussurrando. Peguei pedaços enquanto passávamos. Ela já está aqui. Ele está na sala de espera. O Noah está com ela. A Bia apertou meu antebraço. Isso é insano. Ela murmurou, como se o próprio prédio a tivesse traído. Chegamos ao conjunto de elevadores privativos, aqueles marcados para acesso executivo. Um segurança mais velho olhou para nossos crachás, depois para a Bia, depois de volta para mim. A expressão dele não mudou, mas seu tom suavizou ligeiramente quando falou. Sr. Torres,
Ele disse, como se tivesse sido informado. O senhor pode subir. Senhora Vasconcelos. A senhora precisará aguardar. A cabeça da Bia se ergueu bruscamente. Como é? Desculpe, ele disse. Não sinto muito de forma alguma. Instruções. A Bia se virou para mim, furiosa. Caio, diga alguma coisa. E lá estava de novo. Aquela expectativa de que eu poderia comandar a sala, simplesmente existindo nela, que eu poderia anular regras com identidade. Eu volto logo, eu disse, as palavras com gosto de fraqueza, e entrei no elevador sozinho. As portas se fecharam no olhar fulminante da Bia. Quando o elevador abriu, o corredor estava quieto daquela maneira corporativa, acarpetado, brilhante, acolchoado por dinheiro. Mas havia movimento. Pessoas com pastas, pessoas de terno andando rápido. E na outra ponta, vi o Hélio Vasconcelos sentado em uma área de espera, com paredes de vidro, como um homem que tinha sido intimado. A gravata dele estava perfeita, mas a postura não. Ele não estava rolando a tela do telefone, como costumava fazer. Ele estava apenas olhando para a frente, o maxilar trabalhando como se estivesse mastigando o pânico. Em frente a ele, uma porta se abriu, e minha mãe saiu. Ela não parecia ter estado em um casamento há 2 dias. Ela parecia pertencer àquele lugar mais do que qualquer um. Cabelo preso, terno sob medida, joias mínimas, o tipo de calma que faz todo mundo se sentir bagunçado. 2 pessoas a seguiam. Uma do jurídico, uma de operações, ambas segurando tablets, ambas inclinadas em direção a ela como se ela fosse o eixo. Hélio levantou-se tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Vera, ele disse, a voz ansiosa demais. Obrigado por... Minha mãe não diminuiu o passo. Ela passou por ele como se ele fosse um compromisso que ela ainda não tinha confirmado. Hélio a seguiu, tropeçando. Para acompanhar o passo, falando rápido. Não conseguia ouvir cada palavra, mas via as mãos, a súplica, a postura de um homem acostumado a comandar, agora forçado à persuasão. Eu me movi para a frente sem pensar. Mãe, eu disse. Ela parou apenas o tempo suficiente para olhar para mim, nem suave, nem fria, focada, como se estivesse fazendo um inventário. Caio, ela disse. O que está acontecendo? Eu perguntei, e minha voz saiu mais quieta do que eu queria. Com o Hélio, com tudo isso. Os olhos da minha mãe passaram por mim em direção à sala de espera, onde Hélio pairava, depois voltaram para mim. É trabalho, ela disse, simplesmente. Não parece apenas trabalho, eu disse. Foi quando um homem saiu de um escritório próximo, alto e de rosto afilado, com o tipo de urgência controlada que você vê no mercado financeiro. Ele acenou para minha mãe, depois olhou para mim como se já tivesse me colocado em um arquivo. Senhor Torres, ele disse. Sou Noah Lima. O nome pousou. Eu tinha se ouvido falar dele nos sussurros do saguão. Noah é nosso CFO. Minha mãe disse, como se estivesse apresentando uma ferramenta em que confiava. Noah olhou para essa assistente da minha mãe, depois me entregou um pacote fino. Sua família, ele disse, não calorosamente, apenas como um fato. Então, presumo que você deva ver o básico. Meus dedos apertaram o pacote. A primeira página era uma resolução do conselho, papel timbrado oficial, assinaturas, uma data que fez minha garganta fechar. 1 semana atrás. Abaixo disso havia um organograma, propriedade, direitos de voto, porcentagens que não pareciam uma nomeação cerimonial. Pareciam controle. Controle real. Encarei os números até eles embaçarem. Mãe. Ela não vacilou. Eu te disse que estive trabalhando, ela disse. Trabalhando.
Essa era a palavra dela para tudo o que ela tinha feito enquanto eu estava ocupado tentando parecer impressionante em jantares. Atrás de nós, Hélio limpou a garganta, tentando reentrar na conversa, como um homem tentando recuperar seu próprio corredor. Caio, ele disse, forçando um sorriso. Filho, devíamos conversar. Só nós dois. Minha mãe não olhou para ele. Noah não olhou para ele também. Essa foi a coisa que me atingiu com mais força, a rapidez com que o prédio parecia aceitar um novo centro de gravidade. Hélio ainda era Hélio, mas o ar ao redor dele tinha mudado. Alguns minutos depois, como se o prédio fosse um palco e a próxima cena tivesse sido deixada, a notícia começou a se mover pelo corredor. Eu não ouvi ser anunciada. Ouvi sussurrada enquanto as pessoas passavam, cabeças inclinadas para seus telefones. Reunião de emergência com RH, revisão imediata de contratos de inquilinos, congelamento de gastos discricionários. Eu podia praticamente ver as ondas de choque, viajando. Hélio pegou meu cotovelo e me guiou em direção a uma pequena sala de conferências com a velocidade prática de um homem que precisava de privacidade para aplicar pressão. Escuta, ele disse, fechando a porta, a voz baixando. Somos família agora. Podemos lidar com isso como família. Eu quase ri. 2 dias atrás, família era uma palavra que eles usavam como decoração. Agora, era uma ferramenta. Ele se inclinou. Tem uma posição, ele disse rápido demais, como se tivesse ensaiado no espelho. Papel sênior, supervisão, algo que sinalize unidade. Acalmaria o conselho, acalmaria o mercado, acalmaria todo mundo. Meu estômago revirou. Uma posição para mim? Eu disse. Hélio sorriu, o alívio tremeluzindo. Sim, são boas aparências. E francamente, você é um rapaz brilhante. Você tem um MBA. Eu não tinha um MBA. Eu tinha faculdade suficiente e charme suficiente para soar como se tivesse em jantares. Meu rosto permaneceu imóvel, mas o pânico lambeu minha espinha. Hélio continuou, voz suavizando, quase gentil. Também ajudaria a Vera. Mostraria que ela não está aqui para nos punir, que ela pode ser razoável. Razoável? Como se a competência calma da minha mãe precisasse de tradução para algo palatável. Eu puxei meu braço de volta. Então, você quer me comprar? Eu disse, e minha voz me surpreendeu com sua firmeza. Para eu acalmá-la? O sorriso de Hélio diminuiu. Não seja dramático. Isso são negócios. Sempre eram negócios quando eles queriam algo. Saí da sala sem dar uma resposta, porque não confiava na minha boca para não incendiar o prédio. No corredor, vi minha mãe novamente perto dos elevadores falando com o jurídico. Movi-me rápido, cortando o fluxo corporativo até estar perto o suficiente para alcançá-la antes que ela desaparecesse atrás de outra porta de vidro. Mãe, eu disse, e desta vez não suavizei. Até onde você vai levar isso? Ela olhou para mim e por um segundo vi algo cansado sob o controle. Não fraqueza. Onde? Tão longe quanto precisar ir. Ela disse. Isso não é uma resposta. É, ela respondeu. Você só quer que seja mais gentil. Engoli em seco. Essa é a família da minha esposa. O olhar da minha mãe não mudou. E eu sou sua mãe. As palavras pousaram mais pesadas do que qualquer insulto no casamento. Tentei de novo, mais baixo. Você está fazendo isso por causa do que ela disse? A expressão da minha mãe não mudou, mas seus olhos se aguçaram. Estou fazendo isso porque é o certo, ela disse. E porque cansei de deixar as pessoas confundirem educação com permissão. Então ela inclinou a cabeça ligeiramente, me estudando do jeito que costumava fazer quando eu chegava à tarde em casa na adolescência. A questão é, Caio, você vai viver como quem você é ou como quem eles querem ver?
Aquilo me atingiu bem no ponto mais fraco. O ponto que me fez aceitar o dinheiro da minha mãe sem admitir o quanto eu precisava. O ponto que me fez perseguir um casamento que eu não podia pagar para me sentir digno em uma sala cheia de pessoas que mediam valor em números. Eu não respondi porque não tinha uma resposta que não me expusesse. Minha mãe se virou e foi embora, sua assistente entrando no passo, ao lado dela, como uma sombra. Algumas horas depois, enquanto o dia apertava e o prédio zumbia com a mudança, acabei em um corredor lateral, perto de uma sala de reuniões, sem uso, tentando respirar. Foi quando ouvi a voz do Duda Vasconcelos pela porta entreaberta. Eu não pretendia ouvir. Parei porque meu nome foi mencionado primeiro. O Caio está abalado, Duda dizia baixo e afiado. Bom, mantenha-o por perto. Se ele estiver do nosso lado, parece que ela é o problema. Outra voz murmurou algo que não consegui pegar. Duda continuou. Não vencemos ela na sala de reuniões. Vencemos ela em público. Encontramos algo que a manche. Conflito de interesses, drama familiar, qualquer coisa. Nós puxamos os investidores. Fazemos barulho. Fazemos ela ficar cara. Minha boca secou. Eles não estavam apenas com medo. Eles já estavam planejando. Afastei-me da porta e continuei andando até chegar a um nicho silencioso perto das janelas. Meu telefone vibrou de novo. O banco desta vez, não e-mail, uma ligação direta. Encarei a tela e por um segundo considerei deixar tocar até cair, fingindo que não vi. Como eu tinha fingido tantas coisas. Mas o telefone continuava vibrando, implacável. Atendi. Senhor Torres, uma voz profissional disse. Isto é referente a um arquivo de empréstimo que requer verificação. Enviamos vários avisos. Precisamos da confirmação da confiadora listada, Vera Torres, ou prosseguiremos com contato direto hoje. Meus pulmões esqueceram como trabalhar. Não, eu disse rápido demais. Não entre em contato com ela. Eu vou resolver. Senhor, a voz disse, medida. Não podemos ignorar o protocolo. A assinatura no arquivo requer confirmação. E se eu for aí? Eu perguntei. Podemos agendar uma chamada de verificação. A voz respondeu. Mas deve incluir a confiadora. Minha mão começou a suar ao redor do telefone. Na minha mente, vi minha mãe naquele corredor, calma e intocável. E então vi o rosto dela, se ela descobrisse que o nome dela tinha sido puxado para o minha bagunça secreta. Me dê um dia, eu disse, e odiei o quão desesperado soou. Por favor. Houve uma pausa do outro lado, depois uma resposta cortada. Anotaremos o pedido, mas somos obrigados a buscar a verificação. A chamada terminou e eu fiquei ali olhando para a cidade através de um vidro que de repente parecia fino demais. Eu sabia o que precisava fazer. Precisava contar a verdade. A minha mãe. Precisava parar de me esconder. Mas o medo é uma droga poderosa, e eu a estava tomando em pequenas doses há anos. Então, em vez disso, tomei uma decisão que pareceu sobrevivência no momento e provavelmente se tornaria a razão pela qual tudo explodiria mais tarde. Abri meus contatos, encontrei o número do banco e comecei a redigir um e-mail que achei que poderia enrolá-los. Algo que soasse oficial, algo que comprasse tempo, algo que impedisse minha mãe de ouvir o nome dela ser dito por um estranho em uma linha gravada. Eu disse a mim mesmo que era temporário. Eu disse a mim mesmo que estava protegendo ela. Mas lá no fundo, eu sabia o que realmente era. Era eu escolhendo a mesma coisa de novo. A aparência de controle sobre a honestidade que poderia realmente me salvar. Na terça-feira de manhã, a Bia tinha mudado-se para uma versão de si mesma que eu não tinha visto antes.
A confiança afiada ainda estava lá, mas estava envolta em cálculo. Agora, não superioridade. Ela não estava falando sobre amor ou família, ou mesmo certo e errado. Ela estava falando sobre resultados, danos, contenção. Ela me seguiu pelo apartamento enquanto eu servia café que não queria e olhava pela janela como se estivesse esperando algo explodir. Precisamos encontrar sua mãe, ela disse pela terceira vez, pessoalmente. Vou pedir desculpas. Eu me virei lentamente. Pedir desculpas pelo quê? A Bia franziu a testa. Por tudo? Isso não é uma resposta, eu disse. Você está se desculpando porque a insultou ou porque está com medo de que sua família esteja prestes a perder o poder? O rosto dela endureceu instantaneamente. Por que você continua moldando isso dessa forma? Porque é assim que parece, respondi. Porque eu não ouvi você dizer o nome dela sem mencionar seu pai ou a empresa. A voz da Bia subiu. Estou tentando nos salvar. Ou salvar a si mesma. Ela me encarou, olhos faiscando. Se você não ficar do meu lado agora, Caio, esse casamento não vai sobreviver à primeira semana. As palavras pousaram como uma ameaça envolta em vulnerabilidade. Percebi então o quão condicional tudo tinha se tornado. Amor, paciência, até mesmo decência básica dependiam de se eu interpretava meu papel corretamente. Mais tarde, naquela tarde, a Bia insistiu em ligar para minha mãe. Ela sentou no sofá, postura reta, telefone no viva-voz, como se fosse uma apresentação formal. Eu fiquei perto do balcão da cozinha, coração batendo forte, já sabendo como isso terminaria. Vera, a Bia disse suavemente quando minha mãe atendeu. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu no casamento. Minha mãe não interrompeu. Ela deixou o silêncio fazer seu trabalho. Eu estava sobrecarregada, a Bia continuou. Eu estava nervosa, não quis te magoar, as coisas só saíram errado. Aí estava. A construção passiva, a defesa do clima emocional. Minha mãe finalmente falou. Você está se desculpando porque estava errada? Ela perguntou calmamente. Ou porque está com medo? A Bia congelou. O silêncio se esticou o suficiente para que eu me sentisse envergonhado por ela. Eu não entendo a pergunta, disse a Bia. Você entende, minha mãe respondeu. Me ligue de novo quando puder respondê-la. A linha ficou muda. A Bia baixou o telefone, lentamente, o rosto vermelho. Ela nem me deu uma chance. Ela deu, eu disse, calmamente. Ela só não aceitou uma performance. Naquela noite, a notícia se espalhou pela Vasconcelos Holdings mais rápido do que qualquer coisa que a Bia ou seus pais pudessem controlar. Memorandos internos, tópicos no Slack, conversas quietas em elevadores. Minha mãe anunciou uma atualização abrangente nos benefícios dos funcionários. Planos de saúde que não economizavam migalhas, contribuições reais para a aposentadoria, licença parental que não parecia punitiva. As pessoas ficaram atordoadas. Alguns ficaram gratos, outros furiosos. Ao mesmo tempo, ela ordenou uma revisão completa da remuneração ligada a membros da família, descrições de cargos, entregas reais, presença. A frase cargo-legado desapareceu da linguagem interna da noite para o dia. Ouvi 2 funcionários no corredor, sussurrando. Nunca pensei que alguém tocaria nisso. Outro respondeu. Ela não está apenas limpando a casa, está acendendo as luzes. Hélio não escondia mais seu pânico. Ele me ligou 2 vezes naquele dia, voz tensa, perguntando se me matou, o que minha mãe estava tentando provar. Eu não atendi. Eu não sabia como explicar que ela não estava provando nada. Ela estava corrigindo.
Na quarta-feira, Noah Lima me pediu para ir com ele inspecionar um dos prédios de escritórios mais antigos do portfólio. Quase recusei, mas a curiosidade me puxou. O prédio ficava a alguns quarteirões do centro. Impressionante por fora, silenciosamente decadente por dentro. O ar-condicionado do saguão mal funcionava. As placas do teto estavam manchadas. Inquilinos haviam postado avisos escritos à mão sobre atrasos na manutenção que tinham sido ignorados por meses. Os fundos foram alocados, disse Noah enquanto caminhávamos pelos corredores. Eles só não pousaram aqui. Onde eles pousaram? Eu perguntei, embora já soubesse. Noah não sorriu. Contas discricionárias, taxas de consultoria, orçamentos de hospitalidade que pagaram por muitos jantares que ninguém podia lançar como despesa. Pela primeira vez, entendi o que minha mãe estava realmente fazendo. Isso não era retaliação. Era cirurgia. Dolorosa, precisa e muito atrasada. Naquela tarde, Mariana nos convidou para almoçar em um clube privado nos Jardins. O convite não foi sutil. Foi moldado como reconciliação, mas carregava o peso de negociação. A Bia se agarrou à ideia como se fosse uma tábua de salvação. O salão de jantar era abafado, elegante, isolado da realidade. Minha mãe chegou na hora, perfeitamente composta. Mariana sorriu largo demais, como alguém esperando que o calor pudesse borrar os fatos. Minha querida, disse Mariana, estendendo a mão para a ameaçada minha mãe. Somos todos família agora. Minha mãe retirou a mão gentilmente. Famílias dizem a verdade, ela disse. O sorriso da Mariana vacilou. Minha mãe falou claramente, calmamente, colocando números na mesa como fatos meteorológicos. A estrutura da dívida da empresa, a maneira como a Vasconcelos Holdings sustentava sua imagem através de alavancagem e aluguéis subvalorizados para preservar o capital social. Os saques da família, disfarçados de remuneração. O rosto de Mariana perdeu a cor. Você está exagerando, ela disse fracamente. Não estou, minha mãe respondeu. Estou explicando por que a ilusão funciona até não funcionar mais. Observei a mãe da minha esposa perceber, em tempo real, que sua riqueza era muito mais frágil do que ela acreditava. Que o estilo de vida dependia de sistemas que poderiam ser desmontados com assinaturas. Mais tarde, naquele dia, avisos foram enviados aos principais inquilinos anunciando ajustes de aluguel. Para taxas de mercado. A reação foi imediata. Ligações, ameaças, acusações. Hélio acusou minha mãe de destruir décadas de relacionamentos. Relacionamentos não desculpam exploração, ela disse secamente. À noite, encontrei a Bia no nosso apartamento, andando de um lado para o outro, com o telefone colado na mão. Ela não estava chorando, ela estava coordenando. Vi de relance uma mensagem que ela tinha enviado para o grupo da família. Não entrem em pânico. Papai vai resolver. Ela só precisa amolecer. Outra mensagem seguiu. O discurso era apenas sobre estabelecer limites. Algo estalou em mim. Você não insultou minha mãe apenas, eu disse. Você encenou isso. A Bia girou em minha direção. Isso não é justo. É sim, eu disse. Você construiu uma narrativa antes que alguém a conhecesse. Você queria todo mundo rindo para que ela soubesse o lugar dela. A boca da Bia abriu, depois fechou. Pela primeira vez, ela não negou. Naquela noite, o banco enviou um aviso final. Verificação necessária. Contato direto com o cofiador iminente. Tentei enrolar de novo. Prometi ir lá. Prometi documentos. A resposta foi fria e processual. Eles precisavam da confirmação dela. A assinatura levantava preocupações. Pela primeira vez,
Admiti para mim mesmo o que vinha evitando. Isso não era algo que eu pudesse gerenciar mais. Quinta-feira à noite rachou tudo. Bia e eu ficamos em lados opostos da sala de estar. Vozes alteradas, palavras cortantes. Você está deixando ela arruinar minha família, disse a Bia, lágrimas finalmente derramando. Não, eu retruquei. Ela está expondo isso. A voz da Bia quebrou. Você não entende. Se meu pai perder isso, perdemos tudo. Nosso círculo, nosso futuro. Eu a encarei, atordoado pela honestidade. Então é isso, eu disse calmamente. É nisso que este casamento é construído. Ela não respondeu. Ela não precisava. Sexta-feira de manhã, a sala de reuniões parecia um tribunal. Mesa longa, conselho jurídico presente, rostos tensos. Minha mãe estava na cabeceira, composta, inabalável. Ela apresentou dados, gráficos, taxas de retenção, anomalias de remuneração. Noah seguiu com evidências de pagamentos impróprios, contratos de consultoria falsos, ativos da empresa usados para benefício pessoal. Duda tentou interromper, acusando-a de agir por ofensa pessoal. Se isso fosse pessoal, disse minha mãe uniformemente, eu não precisaria de evidências. Eu precisaria de raiva. O que estou usando é a lei. Então o contra-ataque veio. E-mails anônimos circularam acusando-a de conflito de interesses, moldando a situação como uma vingança familiar. Minha mãe tinha antecipado isso. Respostas jurídicas já estavam redigidas, divulgações preparadas, transparência usada como arma. Quando um grande inquilino anunciou formalmente a saída, Hélio agarrou-se a isso. Ela está expulsando eles, ele gritou. Minha mãe, calmamente, produziu cartas de intenção de 2 novos inquilinos, prontos para assumir o espaço por taxas mais altas. A sala mudou. Então, a Bia foi convocada. Ela entrou pálida, tremendo, forçada a encarar o que tinha tentado controlar por trás de mensagens de texto. Na frente da minha mãe, dos pais dela e da liderança sênior, ela finalmente falou sem qualificadores. Ela admitiu o insulto, a intenção, a narrativa que tinha ajudado a espalhar. Eu me senti exposto ouvindo confessar palavras que tinham se originado da minha boca meses antes. Então a ligação veio. A assistente entrou silenciosamente, sussurrando no ouvido da minha mãe. A verificação do banco, meu nome, o nome dela. Minha mãe se virou lentamente e olhou para mim, não como uma CEO, não como uma executiva, mas como uma mãe vendo algo quebrar. Caio, ela disse uniformemente. Venha ao meu escritório agora. Eu a segui pelo corredor de vidro, cada passo mais pesado que o último, sabendo que a guerra que eu pensava estar assistindo sempre esteve me circulando. O escritório da minha mãe estava silencioso, da maneira que salas caras são silenciosas. Tapete grosso, paredes de vidro, som projetado para desaparecer. A cidade lá fora estava brilhante e diferente, movendo-se em sua velocidade normal, enquanto minha vida desacelerava para um único corredor e uma única porta fechada. A assistente dela me guiou para dentro, sem uma palavra. Depois, saiu e fechou a porta atrás de mim com um clique final. Suave. Minha mãe não se sentou atrás da mesa, como uma CEO recebendo um visitante. Ela ficou ao lado dela, mãos descansando, levemente na borda, algumas folhas de papel estendidas na frente dela como evidências. Sem café, sem conversa fiada, sem entrada suavizada. Apenas o olhar em seus olhos, controlado, exato, e mais afiado do que qualquer coisa que eu tinha visto nela em anos. Explique,
ela disse. Uma palavra, sem volume, sem raiva, no sentido tradicional. Apenas um comando. Engoli em seco. Mãe, o banco. Ela deslizou uma página pela mesa em minha direção. Era um registro de chamadas com data e hora, com uma nota de sua assistente em linguagem simples. Solicitação de verificação bancária. Assinatura do co-fiador, sinalizada como irregular. Arquivo conectado a Caio Torres. Resposta imediata, necessária. Explique isso. Ela repetiu corretamente. Completamente. Agora mesmo. Meus instintos fizeram o que sempre faziam sob pressão. Eles procuraram por uma versão da verdade que eu pudesse oferecer, que pudesse satisfazer o momento, sem detonar toda a sua estrutura. Tentei firmar minha voz. Pode ser um erro. Posso ligar para eles. Posso resolver. O olhar da minha mãe não vacilou. Bancos não ligam para o escritório do CEO por causa de um erro. Ela disse. Eles ligam porque tem uma assinatura que não corresponde à minha anexada a um arquivo que pertence a você. Senti o sangue drenar do meu rosto. Mãe, eu não... Ela levantou a mão uma vez, palma aberta. Não dramática, apenas decisiva. Não comece com negação, ela disse. Você é velho demais para isso. Então, ela deslizou outra página em minha direção. Não um registro de chamadas desta vez. Um pedido de confirmação escaneado via fax. Meu nome, um número de referência e o lugar onde a assinatura dela deveria estar. Houve alertas antes, ela disse calmamente. Meses atrás. Não o suficiente para acionar uma escalada. O suficiente para chamar minha atenção. Ela pausou, deixando as palavras pousarem. Eu não intervi. Minha garganta apertou. Por quê? Porque eu queria ver se você me contaria, ela disse. Eu queria ver se você ainda sabia como. Meu estômago virou forte. Eu estava vivendo como um fugitivo na minha própria vida. E ela estava assistindo, da borda do mapa, esperando para ver se eu caminharia de volta para a verdade por conta própria. Encarei os papéis. Minhas mãos estavam úmidas. Minha mente estava correndo em círculos, tentando encontrar uma saída que não existia. Preciso que você fale, disse minha mãe. E preciso que pare de performar. Algo no meu peito estalou com aquela palavra. Performar. Aquela era toda a minha vida adulta em um único verbo. Olhei para ela e por um segundo quis dizer que sentia muito e deixar por isso mesmo. Mas desculpas sem fatos eram apenas outra fantasia, e ela não estava comprando fantasias mais. Exalei lentamente. Fui demitido, eu disse. O rosto da minha mãe não mudou, mas vi um brilho voou em seus olhos. Reconhecimento, não surpresa. Do trabalho de consultoria. Continuei, voz tremendo, apesar do meu esforço para afirmá-la. Há 6 meses. Eles auditaram meus relatórios de despesas. Eu inflei eles. Eu estava tentando acompanhar. Eu disse a mim mesmo que era temporário. Não era. Senti minha própria vergonha subindo como calor. Continuei mesmo assim, porque parar seria pior. Eu não te contei porque não conseguia suportar a ideia de você me olhando como se eu tivesse falhado. E eu não conseguia suportar a ideia da família da Bia saber. Então, mantive a imagem. O terno, os jantares, o carro, a história. Minha mãe ouviu, sem interrupção, do jeito que ouvia, mas notícias em salas de reunião, absorvendo, medindo o impacto, já construindo uma resposta. E o casamento, adicionei, e minha voz apertou. Eu deixei você pagar por ele,
porque não tive escolha. Mas eu não podia admitir isso na frente deles. Então comecei a agir como se fosse independente, como se você estivesse apenas ajudando. O maxilar da minha mãe se apertou tão levemente que quase perdi. Engoli em seco de novo. Eu disse coisas sobre você. Eu admiti para a Bia coisas estúpidas, coisas egoístas. Eu disse que você podia ser controladora. Eu disse que você gosta de se intrometer. Eu disse isso porque me fazia sentir menos fraco. Me fazia sentir como se estivesse escolhendo minha própria vida em vez de ser carregado para dentro dela. As palavras tinham gosto de ferrugem. E ela pegou isso. Continuei mais baixo. Ela usou isso. Ela construiu toda a história dela em torno disso. É por isso que ela se sentiu confortável fazendo igual o que fez no casamento. Porque eu já tinha pintado você como o problema. A expressão da minha mãe não suavizou. Também não endureceu. Permaneceu disciplinada. Mas eu podia sentir assim a temperatura cair mais 1 grau. Então ela fez a pergunta que eu temia desde que o primeiro e-mail do banco chegou à minha caixa de entrada. Existe alguma dívida? Ela disse uniformemente. Em meu nome, que eu não autorizei? Minha boca abriu. Nenhum som saiu. A sala se estreitou naquela única frase. Caio, ela disse, e a calma tornou tudo pior. Responda. Olhei para os papéis de novo. Olhei para a linha de assinatura. Senti algo dentro de mim colapsar. A última parede frágil entre o que eu tinha feito e o que eu tinha me convencido de que tinha feito. Sim, sussurrei. Minha mãe não se moveu. Ela não piscou. Mas o silêncio após minha resposta foi mais pesado do que qualquer grito poderia ter sido. Quantas? Ela perguntou. Eu nem sei o número exato mais. Eu disse, minha voz falhando. Começou pequeno. Um cartão, uma transferência de saldo, depois outro, depois um empréstimo pessoal. Usei seu nome como cofiadora em pelo menos uma aplicação. E a assinatura... Engoli em seco, incapaz de dizer aquilo de forma limpa. Não foi devidamente autorizada. Os olhos da minha mãe seguraram os meus, sem piedade. Você falsificou, ela disse, não como uma acusação, como uma conclusão. Fechei meus olhos porque ouvir aquilo tão claramente pareceu como levar um tapa com a verdade. Sim, eu disse. Ou foi anexada de uma forma que não deveria ter sido. Mas sim, é culpa minha. Ela finalmente se moveu então, apenas uma leve mudança, dando um passo para trás da mesa, como se precisasse de uma fração a mais de espaço para manter seu controle. Ela olhou para o horizonte através do vidro por um momento, respirando lentamente. Quando se virou de volta, seu rosto estava composto novamente, mas algo fundamental tinha mudado. O calor da maternidade não estava mais em sua postura. Não porque ela não me amasse, mas porque o amor não tinha permissão para apagar as consequências. Aqui estão suas opções, ela disse. Ela levantou um dedo. Opção 1. Lidamos com isso exatamente como é. Reportamos a fraude. Deixamos o banco e quaisquer agências envolvidas fazerem o que fazem. Você enfrentará consequências civis, possivelmente criminais. Sua reputação vai colapsar. Minha reputação sofrerá danos. Minha posição aqui será visada. Um segundo deu. Opção 2. Nós contemos isso. Pagamos o que precisa ser pago. Negociamos o que precisa ser negociado. Protegemos meu crédito e a estabilidade da empresa. Mas você assinará uma admissão de responsabilidade. Você se submeterá à supervisão financeira. Você vai pagar cada centavo e eu não vou te resgatar de novo. Senti minha garganta apertar ao redor de um som que queria ser um soluço. Mãe. Ela me cortou gentilmente, o que de alguma forma doeu mais do que a raiva.
Você não pode me chamar de mãe como se fosse um escudo, ela disse. Não agora. Eu a encarei atordoado. O que estou oferecendo aqui a você, ela continuou, não é perdão. É um resultado controlado. Se você aceitar, você ganha seu caminho de volta à minha confiança através do tempo e comportamento, não palavras. Meu peito ardeu. Eu queria dizer que não merecia. Queria dizer que consertaria tudo. Queria dizer tudo o que as pessoas dizem quando estão tentando rebobinar o dano, mas todas aquelas frases pareciam baratas agora. Antes que eu pudesse responder, o telefone na mesa dela tocou. A voz da assistente veio pelo interfone. Senhora Torres, Bia Vasconcelos está aqui. Ela diz que é urgente. Congelei. Minha mãe olhou para mim por um longo tempo. Deixa entrar, ela disse. A porta abriu e a Bia entrou como se estivesse segurando a respiração há horas. O rosto dela estava pálido, os olhos brilhantes, a postura tensa. Ela viu os papéis na mesa. Ela viu minha expressão. Ela soube instantaneamente que aquilo não era mais sobre pedidos de desculpas. O que é isso? Ela perguntou, voz mal acima de um sussurro. Minha mãe não reconheceu a pergunta. Ela olhou para a Bia com a mesma calma que tinha usado a semana toda para desmontar um império construído sobre a pretensão de direitos. Por que você fez isso? Ela perguntou simplesmente. A Bia piscou. Fez o quê? O olhar da minha mãe não vacilou. No casamento. O microfone, a frase, a risada. Foi porque você acreditava que eu estava abaixo de você? Ela pausou. Ou foi porque o Caio te disse que eu era uma manipuladora? Os olhos da Bia correram para mim, o pânico florescendo. Responda. Minha mãe disse suave, mas final. A garganta da Bia trabalhou. O Caio me disse que você podia ser controladora. Ela admitiu. E as palavras saíram como se ela estivesse pulando de um penhasco. Ele me disse que você usava dinheiro para se manter envolvida. Ele me disse que você tinha dificuldade em deixar ir. Eu pensei que estabelecer um limite publicamente deixaria as coisas claras. Minha família, ela engoliu em seco. Minha família vê dependência como fraqueza. Eu não queria que eles pensassem que o Caio estava sendo carregado. A confissão me atingiu como um golpe físico, não porque era nova, mas porque ouvi-la naquela sala tornou inegável. Eu tinha entregado a faca a ela. Ela apenas tinha escolhido onde usá-la. Minha mãe olhou para mim de novo e eu vi o momento em que a percepção de um pai muda. O momento em que ela para de olhar para a criança que criou e começa a olhar para o adulto parado na frente dela, responsável pelo que fez. Então ela se virou de volta para a Bia. E agora, ela disse, você quer se desculpar? Os olhos da Bia se encheram. Sim, eu quero. Minha mãe assentiu uma vez. Bom, você pode começar se desculpando sem usar o medo como motivação. A voz da Bia quebrou. Sinto muito, ela disse, e soou mais real do que qualquer coisa que ela tinha dito antes. Sinto muito por te humilhar. Sinto muito por te transformar em um alvo. Sinto muito por te tratar como se você fosse descartável. Ela engoliu em seco. E sinto muito por acreditar em uma história sobre você sem te dar a chance de me mostrar quem você realmente é. Minha mãe ouviu. Quando a Bia terminou, ela não ofereceu conforto. Ela ofereceu estrutura. Agora aqui está o que vai acontecer. Minha mãe disse. Ela olhou para mim primeiro. Você não aceitará nenhuma posição oferecida pelo Hélio Vasconcelos. Qualquer tentativa de colocar você nesta empresa por aparências termina hoje. A cabeça da Bia se ergueu bruscamente. Espera. Minha mãe levantou a mão de novo. Não hostil, apenas controlando a sala.
Se o Caio trabalhar aqui, ela continuou, ele se candidatará através do processo adequado. Ele será avaliado como qualquer outra pessoa. Qualquer conflito de interesses será gerenciado de forma transparente. Então ela olhou para a Bia. E você não vai usá-lo como moeda de troca com sua família. Os lábios da Bia se abriram, mas nenhum argumento veio. O olhar da minha mãe voltou para mim. Você encontrará meu advogado em 24 horas, ela disse. Decidiremos a resposta legal e financeira. E hoje à noite, vocês virão aos jardins. Meu coração despencou. Hoje à noite? Sim, ela disse. Você e a Bia. A Bia ficou rígida. Por quê? Porque não estou mais fazendo isso em corredores ou salas de reunião. Minha mãe respondeu. Se vai haver verdade nesta família, isso acontece na minha mesa, não nos seus grupos de bate-papo. Ela pegou os papéis e os deslizou para dentro de uma pasta. Estejam lá às 7, ela disse. E venham preparados para falar claramente. Fiquei ali paralisado, como se o ar do escritório tivesse sido substituído por algo mais pesado. Saindo, senti a mão da Bia roçar meu braço, hesitante, incerta de seus direitos. Eu não me afastei. Eu não me inclinei também. Eu não sabia mais o que éramos. Só sabia que o verdadeiro clímax de todo esse pesadelo não era o medo do Hélio, ou os esquemas do Duda, ou mesmo a humilhação do casamento. Era minha mãe olhando para mim como se estivesse vendo um estranho que por acaso compartilhava o sobrenome dela. O escritório do Gustavo Salles cheirava a couro e papel limpo. O tipo de lugar onde problemas não recebem simpatia, recebem preço. Minha mãe chegou primeiro, já no controle da agenda. Eu a segui como alguém, indo para uma sentença. A Bia sentou algumas cadeiras de distância, mãos cruzadas, silenciosa pela primeira vez. Gustavo foi calmo, direto e impiedoso, do jeito que bons advogados são. Ele ouviu minha mãe resumir a situação sem emoção, depois se virou para mim. Você autorizou o uso da assinatura dela? Ele perguntou. Não, eu disse. Minha voz soou pequena naquela sala. Eu fiz isso. Gustavo assentiu uma vez, depois começou a expor a realidade. Se o banco escolhesse processar por fraude, isso poderia se tornar criminal. Poderia desencadear investigações mais profundas. Poderia afetar o crédito da sua mãe, sua posição pública, até mesmo sua habilidade de liderar a Vasconcelos Holdings sem distração ou escândalo. Minha mãe não vacilou. Qual é o resultado mais controlado? Ela perguntou. Gustavo delineou um pagamento imediato ou acordo negociado para fechar as contas antes que o banco escalasse. Um reconhecimento por escrito, meu aceitando a responsabilidade. Uma estrutura de reembolso que seria monitorada. Transparência total. Nenhuma carta escondida deixada nos meus bolsos. Fiquei sentado ali ouvindo, percebendo o que ser salvo realmente parecia. Não era quente, não era perdoador. Era uma estrada longa e cara construída de disciplina e vergonha. Então a sata associada do Gustavo voltou com um resumo impresso. Depois de rodar verificações mais profundas, ela entregou ao Gustavo, que passou os olhos. Depois olhou para mim. Não é um arquivo só, ele disse. Meu estômago o despencou. Há múltiplos, ele continuou. Obrigações menores, linhas de crédito, alguns acordos de parcelamento no varejo. Pelo menos uma aplicação adicional que referencia o nome da sua mãe. Ele bateu na página. A exposição total é maior do que você descreveu. Senti meu rosto arder. Mesmo agora, mesmo na confissão, eu tinha minimizado por hábito, por medo, pela mesma doença que tinha me trazido até aqui. Minha mãe não levantou a voz. Ela não me insultou. Ela simplesmente assentiu, como se confirmasse uma previsão. Liste-os, ela disse.
Todos eles. Gustavo falou em números. Meu estômago revirava com cada novo item da linha. Quando ele terminou, eu mal conseguia respirar. A resposta da minha mãe foi aterrorizante em sua firmeza. Nós resolvemos isso, ela disse imediatamente. Eu queria protestar, dizer que eu cuidaria disso, dizer que ela não deveria ter que pagar pelo meu fracasso de novo. Mas protestar teria sido outra performance. A verdade era que ela estava se protegendo tanto quanto estava me contendo. Ela não estava pagando porque não podia me deixar cair. Ela estava pagando porque não me deixaria puxá-la para baixo comigo. Naquela noite, os jardins pareciam mais longe do que nunca. A casa da minha mãe era a mesma de sempre. De bom gosto, quieta, construída sobre substância, não exibição. Mas caminhar até a porta parecia caminhar para uma audiência. Bia e eu chegamos alguns minutos adiantados e esperamos no carro sem falar.